Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fabiana. Hoje eu preparei um conteúdo bacana, um conteúdo prático. Eu resolvi gravar meus testes práticos, mas vamos começar com os testes manuais. O primeiro teste é o teste exploratório de login, é uma introdução prática. Esse teste é um teste manual, iterativo, dinâmico e funcional. Por quê? O login é uma funcionalidade. Quando a gente fala iterativo e dinâmico, é porque a gente vai testar manualmente uma parte dessa funcionalidade já pronta. Um exemplo, né? O seu dev, o seu gestor de QA vai te dar uma tarefa já dessa funcionalidade pronta de login, você vai fazer o teste. Primeiramente, eu preparei aqui um slide para gente. Eu vou me apresentar bem rápido. Meu nome é Fabiana, eu sou formada em marketing pela Universidade de Santa Úrsula. Eu me formei em 2019. Eu sou pós-graduanda em QA Teste pela Vincent e tenho certificação de IA da Google. Vamos lá. O que é teste exploratório? O teste exploratório é uma abordagem de teste de software onde os testadores eles exploram o sistema de forma dinâmica e iterativa, né, como eu expliquei anteriormente, sem seguir um conjunto pré-definido de casos de teste. Então, os testadores eles usam seu conhecimento, a sua experiência, até mesmo a intuição, para descobrir os problemas. Ou seja, quando você não tem um requisito, que é a documentação, para que você possa se basear e criar casos de testes, você usa a sua expertise, que a gente fala, que é aquela sua experiência prévia, todo o seu conhecimento, a experiência do dia a dia, para montar esse caso de teste, tá? E qual a importância do login no teste de software? Hoje em dia é muito comum ser um login, gente. A gente entra num aplicativo de um banco, a gente faz um login. A gente entra num site para fazer uma compra online, no e-commerce, a gente faz um login, né? Entra no nosso e-mail, login. Então é uma coisa meio que banal, né? Vendo de fora é banal, porém o login é uma funcionalidade crítica em qualquer aplicação de software, pois garante que apenas os usuários autorizados tenham acesso ao sistema. Ou seja, uma coisa simples, mas não é, porque testar o login é prioritário. Porque a gente entra nessa questão da segurança, que vai proteger os dados sensíveis ao acesso ao sistema. A gente entra nessa questão da autenticação, porque você vai confirmar a identidade do usuário corretamente. A gente tem a integração dos dados e também a gente tem a experiência do usuário, que é o que é a experiência do usuário, né? É você ter uma interface clara e fácil de usar, uma interface intuitiva, para que o usuário possa utilizar essa funcionalidade de forma correta, com sucesso. E a gente, dentro do login, a gente tem algumas prioridades, obviamente, que você pode explorar mais prioridades. Eu coloquei algumas, né? Verificar a autenticação correta, proteger contra acessos não autorizados, testar a recuperação de senha, é importante. A questão do login e logout também é importante. São várias prioridades que você pode explorar. E como a gente falou anteriormente, em relação ao teste exploratório, né? Que o QA, o teste, ele vai utilizar a sua expertise, o seu conhecimento prévio, você tem como desenvolver isso. Eu coloquei algumas dicas aqui. Desenvolvimento, né? Dessa expertise. Você vai estudar métodos como senha, a biometria, o 2FA, você tem como praticar em vários cenários, mobile, em sites, e a gente tem que se atualizar em melhores práticas de segurança. E agora,
A gente vai entrar na prática, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai... Tem um site que é para isso, gente, foi feito para isso, para você testar algumas funcionalidades básicas de login. E qual é o foco aqui? Funcionalidade principal da autenticação, verificação da interface do usuário, e a gente vai testar nesse cenário, que é num site. Eu preparei aqui, gente, um caso de teste. Eu fiz esse caso de teste no Word. Bom, é claro que você pode fazer esse caso de teste aqui num sistema. A gente pode utilizar o Jira, a gente pode utilizar o Trello, a gente pode utilizar o Node, né? Vamos lá. Interface do usuário, a primeira coisa. A gente vê aqui que a gente está numa funcionalidade simples, intuitiva. Obviamente que esse site aqui está em inglês, mas se fosse no caso, né, de uma funcionalidade que você receberia para testar, obviamente, a gente está no Brasil, o teste seria todo em português. As informações têm que ser em português, obrigatoriamente, gente. E nesse caso de teste que eu fiz aqui no Word, de uma forma simples, a gente tem a entrada, que a gente vai colocar, a saída e o resultado esperado, tá? Agora a gente vai começar aqui. Nome do usuário válido e senha válido. A gente lembra aqui, a gente analisa e verifica que aqui já tem o usuário, já tem uma senha que eu posso utilizar para testar a aplicação, a funcionalidade. Então, nome do usuário e senha válida vai me redirecionar para a página inicial. E qual o meu resultado esperado? O que o login seja bem sucedido. Então, a gente vai vir aqui. Ok, foi bem sucedido o login. Aqui a gente vem aqui. A gente vai marcar aqui. Ok. Vamos fazer o logout. Nós poderíamos traduzir a página, tá, gente? Também. Que ficaria interessante traduzir a página. Vou ver se eu consigo aqui traduzir a página. Eu ainda não testei traduzindo a página. Vamos traduzir aqui a página para ficar bem. Ficou, viu? Tá bem interessante. Vamos lá. Nome do usuário e senha válidos. Perdão, nome do usuário válido e senha inválido. Então, nome do usuário. Será que entra? Vamos ver se entra, né? Porque traduziu. Ó. Não entrou. Aqui, ó. Seu nome. Aqui, ó. Nome do usuário válido e senha inválido. Seu nome do usuário é inválido. Eu acho que não traduziu. Vamos fazer aqui um teste. Vou colocar estudante. Nome do usuário válido e senha inválida. Vou botar aqui. Agora foi, ó. A sua senha é inválida. Deu a mensagem de erro. Senha inválida. Então, a gente vai vir aqui, ó. Check. Agora, nome do usuário e senha vazios. Vamos atualizar aqui. Vamos submeter. Seu... Tá dando aqui o usernames é inválido. Então, mensagem de erro, credenciais inválidas. Check. Check. Nome de usuário válido e senha vazia. Então, a gente vai ver aqui, nome do usuário válido. Vamos atualizar aqui. Nome do usuário válido, senha vazia. Mensagem de erro. Senha é obrigatória. Correto. Passaporte. Nome do usuário vazio e senha válida. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos atualizar aqui. Ok. Username é inválido. Então,
o nome do usuário é inválido. Aqui está como obrigatório, mas a gente vai deixar aqui, ok? Nome do usuário válido e senha válida. Vai redirecionar para a página inicial. Login bem sucedido. Check. Fazer logo. Vamos lá. Agora que são elas, olha. Vamos imaginar que você recebeu essa aplicação aqui, essa tarefa do dev ou do seu gestor de QA, ok? E a gente observou aqui que é uma funcionalidade básica, onde tem só duas opções, no caso 3, que é o local da senha, o local do nome, né, do usuário, e o botão de submeter, que é o botão de entrar. Então, aqui nessa tarefa, aqui nessa solicitação, está pedindo nome de usuário válido e senha válida, mas está pedindo para marcar o lembrar-me, que é aquele botãozinho que a gente coloca ali para lembrar a senha e o usuário. Só que a gente não tem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Não possui a opção lembrar-me. Ok? E aqui embaixo também, clicar em esqueci minha senha. A gente não tem a opção esqueci minha senha, né? Então, a gente vai aqui, não possui a opção esqueci minha senha. Ok? E é isso. Basicamente é isso. Um teste login, um teste funcional, iterativo, dinâmico, tá? Básico. É só para você ter conhecimento, para você fazer o teste, né? O teste na sua casa. Por questões de aprendizado, também é legal você fazer esses testes. Eu venho agradecer aqui a presença de vocês assistirem até o final. Muito obrigada, até a próxima.